Olá, meus amores! Outro dia eu fiz um vídeo aqui no canal explicando a diferença entre sombra e volume. E uma das minhas seguidoras que assistiu disse que ficou um pouquinho clara a letra. Então ela teve um pouquinho de dificuldade só para enxergar bem o vídeo. E aí eu prometi que eu ia regravar. Então é isso que eu tô fazendo hoje. Fazer um novo vídeo explicando a diferença entre sombra e volume. Não sei se você já viu o outro, então se você já viu, vai ver agora com a letra um pouco mais escura. Se você não viu, aproveita, porque tem muitas dicas muito legais aqui. Eu sou Carol Negen e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Se inscreve, clica no sininho para receber as novidades e vamos lá. Eu fiz o outro vídeo com a letra M, então eu vou usar uma outra letra nesse, simplesmente para você aprender. Se você já viu o outro, se não viu, pode aprender com o M no outro vídeo, mas se você já viu, vai aprender a fazer o mesmo efeito numa letra diferente, tá bom? Então, vou usar aqui a letra H, vou usar um lápis 6B, que o grafite é mais escuro, para você poder visualizar bem legal e dar tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Eu tinha gravado esse vídeo porque me perguntaram qual era a diferença entre sombra e volume, que eu sempre falo de colocar o efeitozinho de sombra e volume na letra, né? Então eu vou fazer aqui uma letra H. Tá? Então essa é a linha normal. Aqui nem tem sombra e nem tem volume. Quando eu vou colocar sombra, o que ela quer dizer? Quer dizer que eu tô imaginando ou reproduzindo como se o sol estivesse batendo ou a luz estivesse batendo em algum lugar e no outro ponto vai fazer então uma sombra. Se eu estiver falando de um objeto 2D, ou seja, chapado, não vai ter sombra. Então, a partir do momento que eu trabalho com sombra, eu tô imaginando que esse objeto tenha algum volume, certo? Então começa daí a diferença. Só faz sombra aquilo que tem volume. Se eu colocar um papel aqui, que é chapado, independente de onde bata a luz, esse papel não vai fazer sombra. Mas se eu levantar esse papel e a luz estiver batendo num lugar, ó, vê se dá pra vocês verem aí, de leve. A luz está vindo aqui da minha esquerda, então a sombra está sendo produzida aqui embaixo na mesa do lado direito, tá vendo? Só o papel aqui na mesa 2D não tem sombra. Se eu levantar o papel, ou seja, eu criei um volume, agora isso aqui tá 3D, vai fazer sombra do outro lado, certo? Então é esse o efeito que a gente cria na letra, como se ela tivesse então um volume. No caso aqui só da linha, ela não tem volume, então teoricamente não faz sombra. A hora que eu crio um efeito de sombra, ela vai ganhar um volume. Vamos ver como? Vamos. Primeira coisa, vamos fazer de conta que o sol ou a luz está vindo aqui do lado esquerdo, certo? Se a luz está batendo aqui, a sombra vai estar do lado contrário, certo? Assim como a gente viu aqui no papel. A minha luz está vindo de verdade aqui da janela do lado esquerdo, a sombra é projetada do lado direito do objeto, ok? Olha lá. Então, com a letra vai ser a mesma coisa. Então, a minha sombra vai ficar do lado direito, desse ladinho aqui. Eu vou fazer agora só um risquinho, para você ver o lugar aonde vai fazer sombra. A posição só, tá? Então o sol tá batendo aqui, ó, de cima do lado esquerdo, então eu vou ter sombra embaixo e do lado direito, ok? Já dá uma ideia de que essa letra não tá tão grudada no papel, tá vendo? Se tiver ruim de ver de longe porque a letra é pequena, eu vou colocar pertinho pra você ver. Ó. Antes ela parecia bem chapada, agora já dá uma ideiazinha de volume, ok? Por quê? Porque se ela fosse 2D, ela não faria sombra. Isso aí já deu pra entender, né? Então, maravilha. Continuando aqui. Além de fazer só esse efeito de tracinho,
eu posso realmente, através do efeito de sombra, deixar essa letra com uma impressão de volume mesmo. Então, eu vou colocar aqui de novo o meu H. Certo? E agora, ao invés de fazer só um tracinho, eu vou sombrear. Com traços leves aqui na diagonal, que é aqui é mais alto, como eu fiz aqui. Que é o ângulo contrário de onde tá vindo a minha luz. Então, aonde eu coloquei aquele risquinho para fazer o efeito de sombra, eu vou realmente fazer uma sombra mais larguinha, ó. Certo? E aí você vai ver o que é que vai acontecer com essa letra quando eu contornar essa sombra mais larguinha. Então, aqui eu tô fazendo uma sombra, como se esse H fizesse essa sombra toda aqui. Perceba o efeito que dá visualmente isso. Aqui, quando a gente fez o primeiro H, vou colocar ele retinho aqui de novo, sem nada, sem o tracinho da sombra, sem nada. Ele tá totalmente chapado na folha, sem ideia de volume, sem ideia de distância da folha, 2D. Aqui, quando eu coloco um tracinho, ele já começa a parecer um pouco mais distante. Quando eu aumento essa sombra, ele parece que ficou ainda mais longe do papel. Olha só. Então, automaticamente, o efeito de sombra vai aumentando a sensação de volume. Quanto mais volume um objeto, maior a sombra que ele vai fazer, certo? Então, eu vou aqui passar um tracinho, contornando essa sombra que eu fiz. E sabe o que vai acontecer? Eu vou transformar essa minha letra numa letra 3D. Parece que ela é uma fita. Ao invés de ser só um fiozinho, agora ela é uma fita. Então, ela já parece, contornando aqui, uma peça realmente com volume. Claro que tudo isso é ilusão de ótica. A letra continua absolutamente grudadinha no papel, né? Não tem nada fora. É o nosso olho que enxerga a diferença. Então, olha lá. Certo? Parece 3D. Ok? Dá para trabalhar com efeito de luz e sombra ainda em cima disso? Dá sim. Como? Então, se a minha luz está vindo daqui e a sombra está do lado de cá, aonde tem luz eu posso colocar como se fosse um brilhozinho. Então, deixa eu fazer maior ainda, pra gente poder ver o efeito, então, do brilho. Todo trabalho de arte tem a ver com luz e sombra, é muito importante saber isso. Então, eu vou colocar aqui a minha sombra, como eu fiz nos demais. E aí, você vai ver, quanto mais eu vou trabalhando esse efeito de luz e sombra, mais sensação de volume eu vou criando no meu objeto, mais distante do papel ele parece, ou mais volumoso ele parece. Então, essa é a diferença. É o volume que gera a sombra. O que não tem volume, não tem sombra. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer de novo. E aqui dentro desse maior, a gente vai trabalhar, então, agora com luz. A gente falou da sombra, mas não falou do efeito de luz, que também aumenta o volume do objeto.
E é isso que a gente vai ver agora. Então, coloquei a minha sombra. Vou contornar aqui ela direitinho, para deixar a minha letra 3D. Certo? Então, vamos trabalhar agora com o efeito de luz, além do efeito de sombra. Se a minha luz tá vindo ali da onde eu desenhei o solzinho, ali da esquerda, daqui, aqui em cima, aonde ela bate, é onde vai estar mais claro. E aqui pra baixo, aonde eu coloquei a minha sombra, é onde vai estar mais escuro. É onde a luz não chega, aonde faz sombra. Então, como é que eu trabalho com isso? Eu posso escurecer aonde faz sombra. Ah, Carol, como é que eu sei aonde eu vou escurecer? Primeira coisa, você vai trabalhar passando o grafite mais vezes, tá? Aonde fica a sombra. Faz de novo o tracinho, ó. Que a gente fez logo no começo, nessa primeira aqui. Pra sinalizar de que lado ficava a sombra, dependendo de onde bate a luz. Faz lá o tracinho de novo. Então, se a sombra tá aqui, aonde tá o tracinho, aonde ele tá, eu vou reforçar aqui o meu grafite. E vou passando mais de levinho até chegar no lado aonde bate a luz. Que é o lado mais clarinho. Então, você pode trabalhar tanto com a pressão da mão aqui, colocando mais pressão aonde é mais escuro e menos pressão aonde é mais claro, como você pode passar mais vezes o lápis aonde é mais escuro e aí vai passando menos vezes o lápis aonde é mais claro, ok? E aí faz isso ao longo de toda a letra, para ir brincando com esse efeito da luminosidade e aumentando ainda mais a sensação de volume da sua letra, ok? Aqui é mais clarinho. E aqui a gente vai... Aqui, ó, onde tá a minha sombra, intensificando a cor e clareando aonde tem a luz. Certo? Lembra de escurecer aonde você colocou aqui o tracinho sinalizador da sombra para te ajudar, para você não se perder aí no meio do processo de trabalhar essa letra, tá? Vamos terminando aqui. E aí a gente ainda vai fazer uma coisa bem legal, que vai dar mais luminosidade ainda no lado que o sol ou que a minha luz está batendo. Aqui é mais clarinho e vai escurecendo. Então, olha só como só trabalhando no objeto 3D com a ideia de escuro e claro, eu já deixei ele ainda com mais sensação de volume, certo? Olha aí como tá ficando a minha letra. Parece realmente que ela tá saltando do papel. E aí, tem mais uma coisinha que a gente pode fazer aqui. Eu vou pegar uma borracha. Eu tô sem borracha pequenininha aqui agora, então eu vou pegar uma pontinha fininha que ficou da minha borracha aqui e vou passar bem de leve, só aqui, ó,
encostadinho no lado contrário à sombra, que é de onde vem a minha luz. Ou seja, o lado contrário da onde eu fiz os tracinhos de sombra. O lado oposto. Bem de levinho. E bem fininho, bem delicadinho. Aonde eu apagar, que eu passar demais, eu retoco aqui com lápis, não tem problema. Isso vai aumentar ainda mais a impressão de luz e sombra do meu objeto. No caso da minha letra, tá? Então aqui, ó, eu posso preencher de novo, porque apagou muito. Aqui também. E deixo o branquinho só onde tá bem rente a linha oposta à sombra. Olha só como tá o volume dessa letra. Tá vendo? Então, essa é a diferença entre luz e sombra e volume. Quanto mais volume, mais sombra faz. Então, quanto mais a gente trabalha os efeitos de luz e sombra, mais 3D, mais volumosa parece a nossa letra. Ok? Espero que agora tenha ficado bem claro, que dê para ver bem direitinho, que vocês tenham curtido, conseguido aprender. Coloca aí nos comentários o que você achou dessa aula. Se você tem vontade de aprender mais alguma coisa, não esquece de me escrever, é importante para mim o seu feedback, para eu saber se vocês estão aproveitando bem o conteúdo. Curte, compartilha com as pessoas que você sabe que também gostam dessa arte e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo!